Oi, pessoal, tudo bom? Bom, vamos dar continuidade naquela aula que a gente começou a falar sobre doença arterial coronariana. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a prescrição de exercício para cardiopatas, né? Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vou mandar também alguns trabalhos, alguns artigos para facilitar a leitura, tá? Para facilitar o entendimento. E se vocês tiverem dúvidas, é só falar, tá? Bom, uma das coisas eu até comentei com vocês no fórum de ontem, né, da aula passada, sobre a avaliação do risco cardiovascular. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, antes de ter o diagnóstico, o indivíduo tem um problema cardiovascular, então vamos imaginar que é um indivíduo que entrou, foi te procurar para um serviço de personal trainer ou dentro de uma academia e você não conhece o indivíduo. Eh, Você já, pela sua observação, pela idade, outras características, você já sabe que ele pode ter risco cardiovascular para a prática da atividade. Então, tem alguns questionários, o próprio Parqui, que a gente pode tentar fazer para saber se o indivíduo tem que ou não passar com o médico, por exemplo, antes de iniciar a prática. Mas a gente também pode utilizar tabelas já protocolados, né, já mostrados dentro de algumas associações, como por exemplo a American Heart Association, Framingham, que foi um estudo gigantesco com uma população específica, onde eles desenvolveram algumas tabelas, né, algumas ferramentas para a gente tentar avaliar o risco cardiovascular. Deixa eu só colocar essa aula para exibir de um jeito maior, que vocês conseguem ver melhor aqui, tá? Bom, então eu vou olhar para o lado porque minha tela aqui está maior, tá? Então a gente tem lá algumas características que a gente tem que analisar através dessa tabela e aí a gente calcula o risco. Se o indivíduo, por exemplo, ele fuma, né? O indivíduo fuma, aí a gente vai caracterizar quanto ele fuma. Ah, ele nunca fumou, então ele tem pontuação 0. Ele é ex-fumante ou fumante de charuto, cachimbo, sem inalar? 1, e assim vai. Então tem várias classificações. Sexo e idade, então a idade, se é homem, se é mulher, até que idade, o peso do indivíduo, a atividade física, se tem antecedente familiar de doença cardiovascular, a pressão arterial, dependendo do nível da pressão, esse valor vai subindo, esse score vai subindo, a glicemia e o colesterol. Aí a gente vai somar toda essa pontuação e aí a gente vai classificá-lo ali como um indivíduo sem risco, de 8 até 7, né? De 7 até 16 é um indivíduo que tem risco potencial, de 17 até 39 tem risco moderado, de 40 para cima o risco alto, né? Aí a partir de 59 o indivíduo tem um risco bem grande, né? E 67 para cima ele tem o risco máximo, tá? Baseado nesse risco, a gente vai saber se ele pode ou não fazer atividade física, se ele deve primeiro passar com o médico para começar a atividade física. Então, um exemplo aqui para vocês depois calcularem o risco, tá? Aí vocês vão colocar lá a gente discutir. Uma mulher de 42 anos, pós-menopausa, ex-fumante. Os dados físicos dela, ela mede 1,60 m, pesa 80 quilos. Então, aqui a gente tem que calcular o IMC para saber quanto ela está acima do peso, se é que ela está. Atividade física, ela é dona de casa sem atividade física, tem histórico familiar de pai com infarto aos 52 e mãe diabética. Exame clínico, a gente mediu a pressão sistólica, ela estava alta, 160, glicemia de 120, colesterol de 260 e HDL, que é o colesterol bom, de 40. Então, a gente vai avaliar qual que é aquele valor através da tabela do American Heart Association, tá? E tem como a gente avaliar também o risco global, através do uso da tabela de Framingham, onde ele também avalia algumas das variáveis que tinha na tabela do American Heart. Então, a gente tem lá a idade, aí, dependendo da faixa etária, se é homem ou se é mulher, a gente tem uma classificação, os valores de pressão arterial, colesterol, HDL, diabetes e fumante. Aí a gente soma os pontos e avalia o risco também, tá? Aí a gente tem dois riscos, dois tipos de risco. O risco relativo, que compara o indivíduo da mesma idade que não tem um fator de risco. A gente vai comparar eles com esses indivíduos que não tinham fator de risco na mesma idade, ou outros fatores. E o risco absoluto, que é baseado na população de Framingham, de morrer de desenvolvimento de doença arterial coronariana, tá? Aqui é um breve histórico, depois vocês leem com mais calma, sobre reabilitação cardíaca, quando surgiu. Então, até um tempo atrás, ele se achava que quando o indivíduo tinha alguma patologia cardíaca, ela não deveria fazer nenhum tipo de exercício. Hoje já se sabe que não.
Só que se começou a perceber, já muito antes, no século XVIII, que já muito antes, no século XVIII, que quando o indivíduo fazia algum tipo de atividade física, ele melhorava alguns sintomas. Então, ele sentia dor no peito, ele serrava a madeira com frequência, ele melhorava alguns sintomas, né? E aí, dentro da reabilitação, a gente tem a prevenção primária e a gente tem a prevenção secundária, né? Assim como tem para outras doenças que a gente já falou. Então, a prevenção primária, ela visa reduzir o risco para a doença cardiovascular. Então, a gente já tem alguns estudos já bem antigos que mostram que só atividades de lazer já reduzem 32% e atividades moderadas 41%. E a prevenção secundária, a gente tem também que os programas de reabilitação ajudam a reduzir 20% da morte em geral, 22% da morte cardiovascular e 25% do reinfarto, de infartar novamente, tá? Qual que é a indicação para o indivíduo fazer um teste ergométrico? Quando ele tem que fazer? Então, toda vez que o indivíduo é classificado como cardiopata, então ele vem lá e diz, olha, eu sou cardiopata, eu tive já um infarto na minha vida, então eu tomo um remédio para melhorar a atividade do meu coração. Ele é cardiopata, ele tem que fazer um teste ergométrico antes da prática de exercício físico. É necessário para quem toma remédios que influenciam a frequência cardíaca. Então, se ele toma um beta-bloqueador, por exemplo, que é uma medicação que inibe a ação do receptor beta-adrenérgico, ele vai ter uma influência sobre a frequência cardíaca. Aí, tendo uma influência sobre a frequência, a gente não consegue controlar a intensidade adequadamente usando só as fórmulas, por exemplo, para prever, né, para a gente calcular a intensidade de treinamento daquele indivíduo, de exercício daquele indivíduo. E ele é recomendado para portadores de fatores de risco. Então, toda vez que a gente analisa lá os fatores de risco, ele tem fator de risco, mas ele não é cardiopata, ele é recomendado que ele se faça, mas não é exigido. Os testes ergométricos, para que eles servem? Né? Para avaliar a condição de saúde, para avaliar a condição física do indivíduo e para prescrever atividade física. Em geral, quando ele é feito só para avaliar a condição de saúde e avaliar a condição física, ele pode ou não ser levado até o máximo, né? Ser chamado de fato de teste máximo. Quando é para prescrever o exercício, ele tem que ser de fato o máximo, porque a partir da frequência cardíaca máxima é que a gente consegue calcular a intensidade de exercício. Então, tem vários tipos de exercício, né? Tem vários tipos de protocolo de teste, na bicicleta ou na esteira, né? Que é um exemplo na esteira. E aí a gente tem os testes que são submáximos, então o indivíduo coloca lá uma carga geralmente única ou progressiva só em alguns níveis, e aí a gente interrompe a atividade quando ele atinge mais ou menos 85% da frequência prevista para a idade. Tem menor risco, pode ser feito sem médico, pode ser feito sem eletrocardiograma, mas tem menor precisão. Teste máximo, a gente faz um exercício com carga progressiva até ele chegar na exaustão. O que interrompe, o critério de interrupção é o cansaço físico intenso. Geralmente quando ele atinge 95% da frequência cardíaca máxima prevista, né? E esse teste é um teste que exige com que o médico esteja presente e que seja monitorado por eletrocardiograma durante o esforço. E tem maior precisão. O indivíduo, por exemplo, se ele tem exaustão, quando ele chega na exaustão, né? Quais são os critérios para interromper o teste? O primeiro deles é a exaustão, como eu já falei. Ele chegou no máximo e fala, não aguento mais, tá? Se ele tem elevação da pressão arterial diastólica, então se a pressão subiu durante o teste, para valores acima de 120 milímetros de mercúrio em indivíduos normotensos, ou para cima de 140 e hipertensos. Se ele tem elevação da pressão sistólica acima de 260, ou se a pressão arterial sistólica ela cai, o que não é o esperado, né? Se ele tem angina, tem dor, né, associada a alterações lá no eletrocardiograma, sugestivas de isquemia, se ele tem tontura, palidez, desmaia, se ele tem um cansaço físico, uma falta de ar, uma dispneia desproporcional, se ele tem claudicação, que é aquela dor na perna por conta da doença arterial periférica, se tem uma modificação no elétrico, a gente chama de infradesnivelamento do ST,
que é aquele finalzinho da onda do eletro, né, do ciclo cardíaco, ou supradesnivelamento também, acima desse valor específico, ou se ele tem arritmia ventricular complexa, taquicardia atrial, fibrilação atrial, bloqueio. Então, todos esses vários tipos de arritmia, se ele apresentar no eletro, é um critério para interromper o teste, tá? E durante o teste, ele pode ter, se for um indivíduo cardiopata, se é um indivíduo que tiver doença cardíaca, uma dessas três, né, a doença da artéria coronária, doença isquêmica do coração ou insuficiência coronariana, ele pode apresentar o que a gente chama de teste positivo. O que é um teste positivo? Aparece lá na conclusão do exame, ó, teste positivo, ou teste sugestivo de resposta isquêmica. Então, significa que durante o teste, ele apresentou sinais no eletrocardiograma, né, que sugeriram com que o indivíduo estava tendo uma redução do fluxo para algum local específico do coração, que é a isquemia, tá? Isso aparece com modificações no eletrocardiograma. E aí ele pode ter junto com isso os sintomas, né, que a gente já falou um pouquinho na aula passada. Então, angina, baixa tolerância ao esforço, dispneia desproporcional, incompetência do coração em bater na velocidade com que ele deveria, um déficit na força de contração do coração, fadiga de membros inferiores, alterações no eletro. E essas alterações podem ser várias, por exemplo, de repolarização, infra e supradesnivelamento do segmento ST e várias arritmias, tá? Então, vamos imaginar se o indivíduo tem um teste positivo ou um teste sugestivo de isquemia, a gente tem que se perguntar, a doença ela já era conhecida? O indivíduo já sabia que tinha? Se não, ele tem que procurar um médico. Se sim, ele tem que ter uma aprovação do médico para começar a fazer o exercício, tá? E aí, com o teste ergométrico, a gente vai olhar lá e vai se perguntar qual é o limiar de isquemia? O que é o limiar de isquemia? É a frequência em que ocorre a isquemia. A frequência onde ela começa a aparecer lá no teste ergométrico, tá? E aí o médico é que vai diagnosticar isso, ele vai mostrar para a gente lá no exame da isquemia, assim como se durante o exame também ele apresentou uma resposta arritmogênica. Então ele pode ter isquemia e pode ter arritmia. E aí para arritmia a gente não chama limiar de isquemia, a gente chama limiar de arritmias, e o médico que vai diagnosticar, tá? Então, todos esses dados vão vir no exame escritos o que ele tem, né? O que exatamente ele tem, onde ele começou a apresentar essas variações, tá? As arritmias não necessariamente elas levam a algum tipo de problema, mas elas podem ser. Tem muita gente, por exemplo, que tem a frequência muito baixa, que tem arritmia, mas não necessariamente isso é uma resposta não fisiológica, tá? Ela pode ser fisiológica, tá? Aí alguns casos merecem atenção, não vou ficar lendo tudo aqui, mas alguns casos merecem atenção, porque pode ter associação com doença arterial coronariana, etc. Aqui, ó, um exemplo de um eletro normal, com todas as ondinhas, a onda P, o complexo QRS, a onda T, e aqui a gente tem um indivíduo com arritmia, né? A gente vê que as ondas são todas bagunçadinhas aqui. Aí, se ele tem arritmia, se a gente olhou lá o laudo, tem arritmia, apresentou arritmia durante o teste ergométrico, a doença já era conhecida? Se não, procurar o médico. Se sim, aprovação do médico para se exercitar, tá? Ah, e qual era o limiar de arritmia? Mesma coisa do outro, né? A gente tem que saber o limiar para poder prescrever o exercício abaixo desse limiar. Então, vou dar o exemplo aqui para vocês como é que a gente faz essa prescrição. Todo mundo lembra da formulazinha de Carvonen, né? Que é a frequência de treino igual à frequência máxima, que pode ser calculada pelo 220 menos a idade, ou se ele fez um teste ergométrico pela frequência máxima do teste, ou se ele fez o teste ergométrico e ele teve uma positivação, ou seja, ele teve um teste com um limiar de isquemia, em determinado ponto. A gente vai utilizar a frequência cardíaca de positivação, tá? Ou seja, quando ele começou a apresentar sinais de isquemia. Aí, então, essa frequência máxima, que pode ser uma dessas, tirada desses três locais, né? Menos a frequência de repouso, vezes a intensidade, e aí a gente vai utilizar como padronização, né, e recomendação de várias associações e organizações,
quando o indivíduo é cardiopata ou tem um teste, fatores de risco, 50% a 70% para hipertensos, sedentários, obesos e cardiopatas, e de 60% a 80% para indivíduos condicionados, mais a frequência de repouso, tá? Daí a gente faz esse cálculo, um exemplo que eu coloquei aqui, ó. Um aluno sedentário, possui frequência de 86, fez um teste, atingiu 187. Como é que a gente calcularia? Então, 187 menos 86, ou seja, a frequência máxima menos frequência de repouso, vezes 50%, né? Que é a intensidade no limite inferior, mais 86, que é a frequência de repouso. E a mesma coisa eu faria para 70%, para calcular a intensidade no limite superior, certo? Tranquilo, né? Aqui outro exemplo, depois vocês veem com calma. E aqui é uma tabelinha que a gente usa bastante para dividir as populações. Então, aqui, preventivo e preventivo sedentário e condicionado, quanto que seria a faixa de treinamento e como é que a gente faz para calcular a formulazinha. Um cardiopata, sedentário e condicionado, e um cardiopata com teste positivo, que aí a diferença é que a gente usa aqui, ó, a frequência de positivação, tá? E não a frequência máxima. Beleza? Aqui é um teste ergométrico, né? As frequências cardíacas, daí, em geral, quando a gente vai ver lá o laudo, a conclusão, o médico vai dizer, olha, na carga de 4 milhas por hora, 12%, ele começou a apresentar sinais sugestivos de isquemia, por exemplo. A gente vai lá e olha, a frequência cardíaca foi em 181. Então, a gente vai dizer, olha, 181 é o limiar de isquemia, tá? A gente tem várias fases, né, da prevenção, que a gente chama de prevenção secundária. Então, ele já tem a doença e a gente vai evitar com que ele tenha novamente, por exemplo, um novo infarto. Então, tem a fase 1, que é até a alta, a fase 2, que é até 3 meses depois da alta, a fase 3 após esses 3 meses e a fase 4 com supervisão limitada. E aí a gente tem as várias fases. Então, a fase 1 geralmente é intra-hospitalar, a fase 2 é quando ele tem a alta, e até 3 meses depois, é depois de 3 meses e indivíduos saudáveis. Aí, qual é a frequência que ele tem que fazer? Então, por exemplo, ele está dentro do hospital, ele pode fazer 2 a 3 vezes por dia, aumentar a frequência em 20 batimentos só. Então, vamos supor que ele teve um infarto ou passou por revascularização, ele só pode aumentar a frequência em 20 batimentos. Aí dura pouquinho de tempo, só mais mobilidade, etc. E aí esse protocolo vai aumentando, né? Vai aumentando a intensidade e o volume do exercício. Se for um indivíduo com uma doença mais grave ou com poder aquisitivo melhor, com acesso, por exemplo, a um teste ergospirométrico, que é o ideal, né, o padrão ouro, por exemplo, em grandes hospitais, redes de cardiologia, aí a gente tem que, através do teste ergospirométrico, detectar os limiares ventilatórios 1 e 2, que a gente, através do teste ergospirométrico, a gente consegue saber quando ele passa de uma via metabólica para outra, tá? E aí vocês já viram isso em fisiologia, não vou ficar falando dos limiares em si, né? Eu vou falar mais para vocês, rapidinho aqui, depois a gente revisa se for o caso. Eu vou falar para vocês como é que a gente faz para calcular. Então, em geral, o indivíduo cardiopata, ele vai ficar, quando a gente detectar os limiares, né, ele vai ficar, geralmente no teste já vem, ele vai ficar treinando muito próximo da fase de transição, do limiar 1 para o início da fase que a gente chama de anaeróbia compensado. O sedentário um pouquinho mais intenso, o condicionado um pouquinho mais, e o atleta já muito perto da fase 3, que é a fase do limiar anaeróbio descompensado. Então, antes ele atingiu o limiar 2. Certo? Gente, essa é a maneira com que a gente faz para prescrever o exercício para o cardiopata, né? Então, detalhe no controle rigoroso da intensidade, né? E quanto melhor, mais instrumentos, mais ferramentas eu tiver para monitorar essa intensidade de perto, melhor. Então, se eu tiver um teste ergospirométrico, perfeito, padrão ouro. Se eu não tiver um teste ergométrico, é importante. Na realidade, ele é necessário para o indivíduo cardiopata. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Depois a gente tira as dúvidas lá durante a nossa aula. Tá bom, galerinha?
Deixa eu ver se eu consigo agora aqui.